Vamos lá para a palavra do Senhor. 2 Samuel, a partir do capítulo 9, versículo de 1 a 9. O pastor não vai ler todo o capítulo, tá bom? Ou o versículo que o pastor deu, mas eu vou ler alguns aqui para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Valéria Bride, já está confirmada, já está agendada a sua ida lá na igreja, tá bom? Ilza, a sua presença já está confirmada dia 5, tá bom? Tá, nós vamos orar também, Valderina, tá bom? Pode deixar. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Só vou ler até aí e já faço algumas considerações para que você entenda, meu irmão, minha irmã. Eu tenho alguns irmãos na minha igreja que têm o costume de anotar alguns detalhes que eu dou, né? E eu já vou deixar de antemão aí. Você quer anotar alguma coisa, tá bom? A primeira coisa que eu quero que você anote ou guarde na sua memória aí, esta palavra: disse-lhe Davi, resta ainda, tá no primeiro versículo, tá bom? No primeiro versículo tá assim, resta. Resta é um derivado de resto, tá? Resta ainda porventura, tá bom? E outra coisa que eu queria que você anotasse ou guardasse aí na sua cachola, são 3 nomes que aparecem lá em Lodebar, que estão lá em Lodebar, tá? Que é Maquir, Amiel e Mefibosete. Eu vou te explicar direitinho, tá bom? Isso aí está no versículo 4, tá? Maquir é o nome de uma pessoa, Amiel é o nome de outra pessoa e Mefibosete é o nome de outra pessoa que está em Lodebar. Eu ainda não estou pregando, estou ainda só te ensinando um pouco da palavra, para que você cresça na graça e no conhecimento, tá bom? Então a primeira palavra que eu trouxe é resta, tá? A primeira palavra, resta, de resto, derivação de resto. O segundo ensinamento que eu quero te dar são 3 nomes de 3 pessoas que estão lá em Lodebar. Lodebar é terra do esquecimento, tá bom? Lodebar significa terra do esquecimento. E agora nós vamos entender um pouquinho o que o pastor está falando. Essa palavra que eu falei, resta, é um derivado da palavra resto. E o que é isso, pastor? Davi está perguntando a alguém se resta alguém da casa de Saul, para que ele possa usar de benevolência. E eu quero trazer para você o que significa resta ou resto. Primeiro, resto é aquilo que sobra. Resto é aquilo que é o restante, é o sobejo,
é a sobra. Resto também significa vestígio de algo, parte menor, diferença. Resto também significa as cinzas. Olha o que pode também representar o cadáver. Significa também o que fica da comida, o resto da comida. E olha só que interessante. Resto ou resta também significa ruínas. Desde já eu gostaria de falar para você, meu irmão. O rei não esqueceu de você. Você não é resto, você não é sobra, você não é sobejo, você não é cinzas. Você não está arruinado, nem está na ruína. Por quê? Porque Deus não esqueceu de você. Deus não esquece de você. Outra coisa que eu quero trazer para você. Havia 3 pessoas lá em Lodebar, e eu falei o nome dessas 3 pessoas: Maquir, Amiel e Mefibosete. E eu vou te explicar e te ensinar sobre essas 3 pessoas que estão lá em Lodebar. Maquir significa valoroso. Esse nome Maquir significa valoroso. E é o pai de Amiel. Amiel significa Deus é meu presente. E é o filho. Maquir é pai, Amiel é o filho, e temos também Mefibosete, que significa exterminador da vergonha. Vamos entender isso melhor? Esses 3 personagens, eles se entrelaçam entre si. Deixa eu explicar melhor. Maquir era pai e tinha como filho Amiel. E Amiel abrigou a Mefibosete. Maquir era pai de Amiel, que abrigou a Mefibosete, que tinha sido rejeitado. Isso tudo tem uma simbologia gigantesca na Bíblia. Maquir, que era o pai, significa Deus. Amiel, que é o filho, significa Jesus. Mefibosete, que é o exterminador de vergonha, significa o Espírito Santo de Deus. Então nós vemos nesses 3 personagens que estão lá em Lodebar, no lugar esquecido de todos, a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá bom? Esses 3 personagens que moravam em Lodebar, lugar bem longe ou longínquo, foram esquecidos por Israel. Israel abandonou esses 3 personagens. Esqueceu a Maquir, esqueceu a Amiel e esqueceu Mefibosete. Da mesma forma que eles esqueceram o Deus de Israel. Olha só que interessante, porque Lodebar é local de esquecimento. E esses 3 personagens, que é Maquir pai, que é Amiel o filho, que é Mefibosete, que foi se achegando, Israel abandonou esses 3 personagens lá em Lodebar. E a mesma coisa foi nós fizemos isso com o nosso Deus. Abandonamos Deus literalmente. E precisou Davi vir buscar Mefibosete para mostrar para Mefibosete que ele era príncipe. Deus fez da mesma coisa.
Deus mandou que Jesus viesse para nos resgatar. E hoje, quem nos traz esse consolo é o Espírito Santo de Deus, confirmando e afirmando: você é filho de Deus e eu não me esqueci de você. Então, Deus é o nosso Pai. Deus não esqueceu de mim e não esqueceu de você. Nós, um dia, nos esquecemos de Deus, esquecemos do nosso Rei. Precisou Deus enviar o seu Filho para nos dar a condição de príncipes. Então eu e você, meu irmão, você que está me vendo, nós somos príncipes de Deus. Esses nomes não estão em Lodebar apenas por coincidência. Maqui, Amiel e Mefibosete. Esses três personagens que estão lá em Lodebar representam a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso Deus chamou você hoje para estar comigo assistindo a essa live, porque Deus não esqueceu de você. A mensagem de hoje, meu irmão, é para aquelas pessoas que foram esquecidas e devido a isso se esqueceram de si mesmo e hoje estão perdidas, sem nenhuma identidade. Esta mensagem de hoje é para aquelas pessoas que foram excluídas das brincadeiras quando criança, foram rejeitadas na escola, em casa, na vizinhança e no bairro. Essa mensagem é para você que desde o ventre materno foi rejeitado. Essa mensagem de hoje é para as pessoas que nunca tiveram um abraço de um pai, um carinho de uma mãe. Essa mensagem de hoje é para você que carrega um sentimento misto de ódio, medo, frustrações e decepções. Essa mensagem de hoje são para as pessoas que foram esquecidas. Essa mensagem de hoje é para você, meu irmão, minha irmã, que está agora perdido, isolado, esquecido, abandonado, quem sabe rejeitado. E só você sabe a sua condição. Talvez até esteja em meio a pessoas. Mas quando você está no seu leito, ou está só, você sente esse vazio dentro de você. Essa mensagem é para você, meu irmão. São os traumas que Mefibosete passou. E o que é trauma, pastor? E eu vou trazer para você o que é trauma. Vou trazer para você o que é trauma em aspecto diferente, meu irmão, minha irmã, para que você tenha uma ideia do que isso causa no ser humano, do que isso causa em mim e em você. Para a medicina, o trauma é qualquer lesão ou perfuração produzida no organismo por um agente exterior acionado por uma força. Simboliza traumatismo, ferida contusa ou contusão. Para a psicologia, o trauma significa um acontecimento emocionalmente doloroso que torna o sujeito particularmente sensível em situações similares. Toda vez que você vê algo que aconteceu contigo, com outra pessoa, você se sente melindrado, atingido, frustrado, decepcionado.
Essa mensagem é para você, meu irmão, que ao longo da vida teve várias decepções, frustrações. É para você, meu irmão, minha irmã, que talvez tenha passado por momentos terríveis, por situações dolorosas, que só você e Deus sabe o que passou. A Bíblia narra aqui em 2 Samuel a história de um homem chamado Mefibosete, o filho de Jonas ou Jonatas, neto do rei Saul, um príncipe, homem de descendência real, que quando criança é cometido por um acidente e se torna aleijado. Isso mesmo. Uma interferência forte começa então a mudar a história de Mefibosete. O seu projeto de vida, uma vida de sucesso, tudo que o seu pai tinha sonhado para ele, não pode mais se tornar realidade. O que podemos observar na vida de Mefibosete, que Mefibosete é um colecionador de traumas. Toda a sua história foi marcada por decepções, perdas irreparáveis, frustrações e angústias. O histórico de vida de Mefibosete nos mostra que os traumas começam na sua infância. O significado do nome Mefibosete significa semeador de vergonha. E eu gostaria que você entendesse, meu irmão. Mefibosete ficou órfão ainda pequeno, pois seu pai Jonatas e seu avô Saul morreram juntos em uma batalha. Ao saber da morte de Jonatas e do rei Saul, a cuidadora de Mefibosete o pegou e fugiu com ele. Ela fez isso para protegê-lo da morte pelas mãos dos filisteus. Aquela mulher, ao sair do palácio com muita pressa, deixou cair esse menino. E isso causou uma lesão permanente em Mefibosete. Ele ficou aleijado, coxo dos 2 pés. Ele tinha apenas 5 anos de idade quando isso aconteceu. Algo que ficou permanente na vida de Mefibosete. Agora nós temos primeiro trauma na vida de Mefibosete, que é o trauma físico. O trauma físico sofrido por Mefibosete impedia que ele exercesse a posição de guerreiro, de valente, de lutador. Porque geralmente todos os príncipes em Israel tinham que ir à guerra, empunhar suas espadas, defender o rei. Ele não conseguia por ser coxo. Imagine a frustração de ver todos os jovens irem à batalha vestido com armadura e ele só não podendo ir para a guerra. O trauma físico veio acompanhado de outro trauma e agora um outro trauma familiar. E eu quero falar nessa noite para pessoas que têm uma marca no seu corpo, uma marca física no seu corpo. Quem sabe, meu irmão, uma deficiência de nascença ou uma deficiência adquirida. Meu irmão, minha irmã,
mesmo que a sociedade te discrimine, você possui o mesmo valor para Deus. Você e eu somos especiais para Deus. Não há diferença para Deus. Deus nunca fez e nunca fará a acepção de pessoas. Você é muito amado por Deus. Não importa se você carrega uma deficiência física, que já nasceu com ela, ou se adquiriu através de um acidente, um incidente. Não importa, meu irmão, minha irmã, porque Deus te ama da mesma forma. Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Não se sinta inferior, não se sinta envergonhado, não levante as cabeças. É hora de você olhar, porque Deus é grande na sua vida. Deus não mudou a forma de te olhar. As pessoas talvez sim, as pessoas talvez até te aponte, mas Deus nunca vai fazer isso contigo. O interessante, irmã Rejane Calmon, que o trauma físico de Mefibosete, que era o trauma nos pés, veio acompanhado de outro trauma, que agora é um trauma familiar. Imagine alguém chegando à porta da sua casa, meu irmão, minha irmã, gritando: teu pai está morto, e todos os seus filhos e a sua casa. Essa notícia chegou aos ouvidos de Mefibosete, ainda jovem, ainda criança. Um novo trauma, uma dor ainda mais forte. Mefibosete, naquele momento, sem os pés, sem o pai, sem os irmãos, sem ninguém. Os traumas físico e familiar causaram nele um trauma ainda pior. Ele já estava com trauma físico, um trauma familiar, porque perdera todo mundo, e agora trauma emocional. Mefibosete chega a um extremo da vida, que ele olha para si mesmo e o considera como um cão morto. Olha só, meu irmão, a que ponto chegou essa pessoa, a que nível chegou essa pessoa. E eu trago para você algo para que você entenda melhor o que o pastor está falando. Em Israel, era um dos tratamentos mais perversos que uma pessoa poderia receber. Exemplo, se você chamasse alguém de cão morto, era uma ofensa de morte. Agora, imagine a própria pessoa olhando para si mesmo e se autodenominando cão morto, dizendo: eu sou um cão morto, eu sou um imprestável, eu não sirvo para nada. E eu trago algo ainda mais importante para que você entenda o que o pastor está falando. Nos tempos antigos, ser chamado de cão morto dava a ideia de ser imprestável, miserável e sujo. Este homem Mefibosete, esquecido lá em Lodebar, ele olhava para si e se achava como uma pessoa imprestável, miserável, sujo, que não tinha nenhum valor. Se ele olhava para si dessa forma, imagine os outros, imagine os que estavam ao seu redor, imagine a vizinhança, imagine o bairro, imagine aquele local onde ele estava, lá em Lodebar. Mas eu trago algo interessante para você, porque talvez você esteja nessa condição.
Talvez você olhe para você e fale: eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais condição, me afundei nas drogas, e me afundei na bebida, e me afundei na prostituição, me envolvi em tantas coisas, pastor, que para mim não tem mais jeito, eu sou imprestável, eu sou miserável, eu sou sujo, eu não tenho mais jeito. Mas o Senhor está falando para você nessa noite. O Senhor vai falar: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus estava dizendo naquele momento, meu irmão, para Israel, quando Jesus abre essa palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eles entenderam muito bem, eles fizeram um transporte dessa mensagem lá para Lodebar, eles levaram essa mensagem lá para o lugar de esquecimento, porque Jesus estava na realidade falando assim: vinde a mim todos os cães mortos, todos os miseráveis, todos os aflitos, todos os abandonados, todos os rejeitados, todos os esquecidos, porque eu vou aliviar vossas dores. Jesus estava falando para ele: meu irmão, você não está esquecido. Independente do estado que você esteja, independente de qual região que você esteja, Deus não esqueceu você, meu irmão. Se Deus abriu essa live para que você ouça, para que você veja, é porque Deus tem um cuidado especial para você. Talvez todas essas coisas que estão sendo mobilizadas em toda parte do Brasil, em toda parte do mundo, é para te alcançar, meu irmão. Por isso, levanta a mão para o céu, glorifica a Deus, porque você é importante para Deus. Deus não esqueceu de você, o Rei não esqueceu de você. Ah, pastor, eu entrei nessa live por acaso, pastor. Eu estava sem nada para fazer e comecei a dedilhar os dedos, pastor, e de repente caiu aqui, estava algo interessante, algo que me chamou a atenção. Eu achei bonito o cabelo branco do Senhor, eu achei bonito esse óculos, eu achei... Aí você pensa assim, meu irmão, mas você não está vendo que é o agir de Deus? Você não sabe que o controle de todas as coisas está na mão do Senhor? Você acha que você abriu essa live aí sem querer? Não, meu irmão. Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle de nada. Presta atenção, meu irmão. Apesar de Mefibosete está com trauma físico, familiar e agora emocional, Mefibosete foi levado para um local chamado Lodebar, lugar sem pasto, lugar do esquecimento. Olha só que interessante, ele já carrega na vida dele, desde a sua infância, desde os 5 anos de idade, o trauma físico dos pés quebrados. Já carrega desde a sua infância o trauma de perder os seus pais. Já carrega na alma o trauma de ser considerado como um cão morto. Ele ainda é esquecido em Lodebar. Ele que era para ser príncipe, porque ele era filho de Jonatas. Lodebar é um lugar onde ovelha nenhuma poderia viver. Presta atenção no que o pastor está falando. Lodebar é um lugar onde nenhuma ovelha poderia viver, porque lá não havia pasto. Lá era uma cidade destinada aos doentes, aos miseráveis, aos cegos, aos leprosos, aos imprestáveis. Foi no lugar do esquecimento, no meio deste cenário, que Mefibosete viveu por 20 anos. Mefibosete era uma pessoa que tinha nascido para viver de tragédia, meu irmão. Ou melhor dizendo, não viver. Se na vida de Mefibosete, desde os 5 anos de idade, foi só tragédia, se colocar na ponta dos lápis, era melhor nem ter vivido.
Ser esquecido é um dos piores sentimentos sociais que alguém pode sentir. Mas eu te digo nessa noite, o Senhor não esqueceu de você, meu irmão. Em Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 10, vai falar sobre o bom pastor. O bom pastor vai em busca da ovelha perdida, num lugar sem pasto, ou seja, em Lodebar. O rei Davi se lembrou da aliança que tinha feito com Jonatas. E Jesus te lembra hoje da aliança que foi feita com você. O posicionamento de Davi foi semelhante à ação de Jesus para mim e para a sua vida, de restituição. Presta atenção, meu irmão. Os complexos, as feridas na alma, causaram na vida de Mefibosete uma ideia de escravidão. Ele perdeu a posição de príncipe, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua família, passando apenas a ser escravo dos traumas que viveu. Mefibosete estava vivendo oprimido espiritualmente, sem sentir a presença do rei, e andava literalmente se arrastando em Lodebar. Deixa eu te dizer alguma coisa interessante. Alguns homens de Deus também passaram por grandes crises e traumas. Davi, o rei Davi passou por traumas. Jeremias também passou por terríveis traumas. Uma foi ver a cidade de Jerusalém toda destruída, e ele vai escrever Lamentações, Jeremias chorando, literalmente chorando. Isaías, por pregar praticamente 40 anos e não ter um arrependimento do seu povo. Ezequiel também, por pregar para cativos e ninguém se arrepender. E talvez você nessa noite esteja em Lodebar, lugar do esquecimento, lugar que ninguém te vê, lugar que ninguém te dá atenção, ninguém te dirige a palavra, ninguém te ouve. Talvez você hoje esteja em Lodebar. Porém, eu tenho uma palavra boa para você nessa noite. A restauração começa em Jerusalém. Mefibosete foi levado no lugar do esquecimento a uma terra de paz, que é Jerusalém. Davi manda chamar Mefibosete lá de Lodebar, terra do esquecimento, para a terra de paz. A restauração na vida pode começar com os princípios existentes na ação de Mefibosete. Presta atenção, meu irmão. Primeiro, Mefibosete foi ao rei como estava. Quando alguém chama Mefibosete para ir até o rei Davi, ele vai do jeito que está. Ele reconhece a situação que ele está. Ele está com trauma físico, trauma familiar e trauma emocional. E ele vai até Davi, ele vai até o rei. E para que você vá até o rei, para que o rei te receba, você tem que reconhecer que você está com esses traumas emocionais na vida. Mefibosete, ele reconheceu a sua situação. Ele falou para si mesmo: eu sou como um cão morto. Eu estou numa situação deplorável. Eu estou sujo.
estou praticamente imprestável para nada. E ele foi. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que Mefibosete foi com temor e tremor diante do rei. E é assim que nós nos chegamos ao Senhor, com temor e tremor. Sabe por quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Salomão lá em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que nessa noite, que nós possamos chegar ao Senhor com temor e tremor, pedindo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia, porque eu sou um necessitado, carente da tua presença, Senhor. É hora de reconhecermos nosso estado, aonde nós estamos, como nós estamos e quem somos. Nós somos pobres, cegos, miseráveis e nus, e precisamos ardentemente das misericórdias do Senhor. Por isso, meu irmão, que nós possamos voltar à nossa essência. Por que, pastor? Porque muitas das vezes nós estamos tão envolvidos nas coisas que esquecemos de buscar a presença de Deus para a nossa vida. Não lemos mais a palavra, não oramos, não ouvimos mais um louvor, não cantamos mais. Estamos no lugar de esquecimento. E Deus está falando: você é importante para mim. Deus nessa noite está falando para você, meu irmão, minha irmã, Elaine Melo, Maria Helena, para a Ilza, para a Fabiana, para a Dayana, da Nayara. Vocês são muito importantes para mim. Que Deus te abençoe, meu irmão. Marielle, você é muito importante para Deus. Você não está esquecido, meu irmão, minha irmã. Deus me colocou aqui nessa noite para dizer para você que você não está esquecido, que o Rei não me esqueceu de você. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Nós vamos estar orando, nós vamos estar agradecendo o Senhor, porque Deus restituiu na vida de Mefibosete tudo que ele tinha. O rei Davi, ao tomar Mefibosete e levá-lo para o palácio, disse: você comerá pão da minha mesa todos os dias. Davi restituiu o reinado a Mefibosete. E nessa noite Deus está restituindo a sua vida, meu irmão.